Olá, galera, tudo bem? Hoje inicia o primeiro episódio do podcast Diz aí, Júlio, um podcast que vamos tratar sobre saúde, questão um podcast que vamos tratar sobre saúde, fitness. É? Ah, o Rô depois se vira lá. Não, Julinho, é É. só um refrãozinho, vai lá. É. Vai lá, solta. Olá, galera, tudo bem? Inicia o primeiro podcast do Diz aí, Júlio, um podcast que vamos tratar sobre assunto relacionado à saúde, a parte fitness, o bem-estar, tudo isso para você ter uma melhor qualidade de vida. Eu sou o Júlio Angelotti, personal há mais de 8 anos, proprietário do Estúdio Júlio Angelotti, treinamento individualizado, sócio proprietário da Mirante Adventure, agência de turismo. E hoje temos um tema bem polêmico e uma pessoa aqui para a gente bater um papo bem legal. O tema é obesidade e emagrecimento. Quem aí não está acima do peso, né? Um tema bem polêmico e trago aqui o meu parceiro, amigo, médico endocrinologista, intensivista e atuante em medicina baseada em evidência há mais de 20 anos na área. Com vocês, o médico doutor Idevaldo Floriano. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom, Júlio? Tranquilo? Tudo certinho. Viemos hoje para conversar um pouquinho, né, sobre uma doença, né, que é determinada, se não a doença do século passado, a desse, junto com o estresse, né, que aflige uma grande parte da população. E a gente vai falar um pouquinho sobre, tentando levar um conhecimento, tentando desmistificar algumas coisas, né? Exatamente. Tendo algumas definições aí para se aproveitar e tentamos levar um pouquinho de saúde, um pouquinho de conscientização à população em geral, né? Isso é legal. A ideia é levar o conhecimento a essa população, tentar entender um pouquinho, né, o doutor? A gente sabe que é o mal do século. Hoje, quem que não sofre com isso, né? Então, a ideia é desmistificar mesmo, deixar o mais claro possível para todos. E a gente vai começar com a definição de obesidade, né, doutor? Você que trabalha aí, quantos pacientes já não pegou, já não tratou, né? A grande porcentagem, né, do consultório de endocrinologia, eu diria que chega a 70%, 80% é obesidade, né? Tem outras doenças, só abrindo uma brechinha aqui, um aspas, para a gente definir um pouquinho o que é endocrinologia, né? Que poucos sabem. Geralmente os pacientes que eu recebo são referenciados e os que às vezes vão não sabem o que se atua na endocrinologia, né? Que é a parte hormonal. Hormonal seria o quê? Uma substância dentro do teu corpo que executa algumas funções sem você precisar comandar. Por exemplo, braços, pernas, voz, né? Alguns pensamentos você consegue comandar, mas você não consegue comandar algumas coisas como a frequência do seu coração, você não consegue comandar respiração. Até tem alguns órgãos que são duplos, né? Que você consegue ou você deixa no piloto automático, ele vai sozinho. Então a endocrinologia ela trabalha com hormônios e as principais doenças relacionadas, né? Como a gente aqui falou há pouco, 70, 80% do consultório é obesidade, o restante é a tireoide, que é uma glândula que vem à frente do pescoço, logo abaixo do famoso pomo de Adão, né? Que é a cartilagem tireoídea, né? Então você também tem, chega a 4% da população, é uma grande quantidade de pessoas que tem, né, sabendo que a obesidade chega a 20 a 25% do último censo de obesos, né? Não estou falando de pessoas acima do peso, que pode chegar a 50%, mesmo num país de terceiro mundo como é o Brasil, a gente vê que não falta comida, falta comer corretamente, falta exercício, Comida que a de gente sobra. vai abordar isso daí mais para frente. E a outra doença, né, que segue a trilogia da endocrinologia, que é o diabetes, que pega mais ou menos 8 a 9%, podendo chegar a 10%, dependendo do estado da população, né, são o que o endocrinologista faz. Trabalha com desenvolvimento puberal em crianças, crescimento e outras coisas. Então, só para dar uma ilustrada no que um endocrinologista faz, e aqui a gente foi convidado pelo Júlio para falar sobre uma das doenças mais frequentes, né, incidentes na população mundial, eu diria, né, só no Brasil. Os países começam a sair da pobreza e acabam tendo, não um excesso, mas uma forma inadequada de alimentação, e a obesidade vem junto, né?
Então, a gente definindo, né? Você teria ideia do que é, quando a gente fala a palavra obesidade, quem é e quem não é, como é que eu sei, como é que eu não sei? Será que eu estou com 2, 3 quilos acima do peso? Eu sou obeso, não sou obeso? O que que eu sou? E será que a obesidade é o quê? Será que é só, como eu defini um outro dia, né? Será que é a definição e aquilo preconizado pela divulgação aí que obeso é feio, não pode ser obeso, não tem modelo obeso, não tem isso, aquilo outro. Isso daí é doença? Ou tudo isso engloba? O que você acha, Júlio, do que é obesidade? Quando o que te vem à mente? É claro que a definição cabe a médicos, a instituições governamentais, não governamentais, né? Mas o que você acha? Bom, na verdade, Evaldo, é um assunto bem polêmico, né? Principalmente nos tempos atuais. Mas a gente pegar a definição de obesidade é o acúmulo de tecido adiposo no organismo, né? O E o acúmulo de que é lipídios. tecido adiposo, Júlio? É aquela gordura localizada ali, né? Que a ingesta acaba sendo a ingesta acaba sendo maior que o gasto, né? E com isso você acaba acumulando. E falando em obesidade, doutor, a gente entra na causa da obesidade, né? Mas por que a pessoa é obesa? Então a gente entra numa questão seguinte, putz, Mas eu sou obeso ou eu tenho um excesso. Isso a gente consegue quantificar, tá? Através de avaliações que a gente vai chegar nesse assunto, mas eu acho que o mais interessante é a pessoa entender que a obesidade é uma doença e através dessa doença ela vem a causa, né? Que são muitos fatores, é o aumento da ingesta, o sedentarismo. Hoje o mal do século eu vejo como a ansiedade, o estresse, né? Então tudo isso, a junção de tudo isso acomete o quê? Num sobrepeso e até mesmo numa obesidade. E eu vejo lá no estúdio, na academia, que muita gente procura, principalmente, cara, 90% do pessoal não está satisfeito com o corpo, né? Não estou falando que é obeso, né? Mas está com sobrepeso, tá? E através disso, a gente procura as causas para tentar trabalhar no foco, no objetivo, né? Não adianta a gente querer ilustrar, mas a gente tem que ir no foco. Então, não adianta só treinamento, essa questão também do fato de uma boa alimentação que é muito importante. Mas a gente tem que ver a causa. Se a pessoa vai lá, treina 1 hora, 2 horas e não emagrece, mas o que está acontecendo? Então é importante ter o diálogo multidisciplinar. Tanto a parte do endócrino, se tem um acompanhamento, a parte do uma nutricionista, a parte do educador físico, descobrir a causa. Ela vai lá, se mata na academia, tem uma alimentação, mas num pico de estresse, se entope de doce, né? Então, esses fatores é muito importante a gente descobrir a causa. Tanto é que quando alguém vai lá no seu consultório, você também acaba tendo alguma investigação ali, algumas perguntas mais sim, específicas, né? sim. E aí vai uma dica, né, para as pessoas que procuram médicos, em que gostam de fazer exames, né? Tem aquela pilha, ou chega com aquilo embaixo do braço para o médico. Eu posso dizer para vocês que angustia todos os médicos quando chega 2 sacolas de exames, né? Achando que com Ela os passa. exames vai resolver, sendo que ó, a abordagem é que a conversa, né, que a gente chama história da doença, ela compõe 80% do diagnóstico. Então, a conversa que o médico for ter com você, se ela for muito breve, a possibilidade dele fazer um diagnóstico correto e de passar um tratamento correto com você é muito pequeno. O dia que você for lá e falar para ele assim, doutor, faz todos os exames que meu convênio cobre porque é isso que eu quero fazer, você não vai estar sendo tratado bem, porque não está nos exames. E outra, você não sabe que exames erram e muito. O exame você pode ter um diagnóstico errado por um exame, não que o exame ele está incorreto, o local foi ruim, o laboratório não presta ou o hospital fez errado. Não, é que existem erros nos exames diagnósticos de tudo. Então, para você fazer diagnóstico de uma doença, por exemplo, você precisa da história, você precisa sentar com o paciente, conversar e principalmente como obesidade. Mas mesmo antes da gente, né, falar das causas, como você abordou, a gente chama isso de multifatorial. E o que Sim. é multifatorial, Júlio? Quando a gente aborda tratamento, tem que ser multidisciplinar, um conjunto de coisas. É difícil um profissional sozinho, né, tratar de uma doença que tem múltiplos fatores. Antigamente até tratava-se, né, que falava, aquele médico, o doutor fulano de tal, ele é muito bom porque ele trata de tudo, ele vê de tudo. Realmente, só que o tudo dele antigamente, não vou muito longe, há 30 anos atrás, né,
Você estava nascendo, né, Júlio? E nessa Bebê. data, os médicos realmente cuidavam de tudo, porque o tudo era pouco. Então, você Evolução aí, né? deixava muito a desejar nos tratamentos. E hoje, com a evolução da medicina, tudo foi compartimentalizado. Ah, mas um médico só trata disso. Porque aquele conhecimento ficou tão vasto que é impossível uma pessoa abordar tudo de uma forma, da melhor forma possível. Né? E antes disso, da gente abordar as causas, né, que a gente já falou, parte realmente é multifatorial, tem ainda, né? Júlio, eu tô aí com 5 quilos acima do peso. E aí? Eu sou obeso? E me prejudica? O que tem isso daí? Então cai na definição de obesidade, né, que não é só o excesso de depósito de gordura, e sim essa gordura tem que estar condicionada a algo que leve a um prejuízo à saúde do indivíduo. Perfeito. Então, além de abordar, e não é só o prejuízo, porque você pode ter, por exemplo, você pode ser um escalador, você é um cara que faz ou já fez travessias. E nessas travessias, como é a base da alimentação e o gasto? Qual é essa compensação de gasto e consumo? Quanto você consegue consumir e quanto você gasta? Qual é esse balanço? Esse é um ponto bem legal que você me lembrou um artigo que você me passou em uma das aulas, né? Eu treino o doutor aí há 4 anos, né, Devaldo? E é um artigo Sim, bem interessante que eu vou tentar fazer um gancho que tem um artigo, depois a gente precisa buscar, depois eu lembro de jogar numa referência que o metabolismo ele só vai desacelerar a partir dos 60 anos de idade, tá? Ele começa a acelerar a partir dos 60 anos de idade 7% a cada década. Então, se a gente pegar esse artigo e tentar introduzir no contexto da obesidade, do sedentarismo, não é porque o pessoal sempre fala, ah, eu tô com os 30, nossa, tô cansado, não consigo mais fazer isso, não tem mais pique. Mas, na verdade, é o consumo inadequado e o sedentarismo durante anos que tá deixando a gente cada vez mais, vamos dizer assim, cada vez mais com sobrepeso. Porque se a gente analisar, puxar lá da pré-história, da caça, aí vem a questão da agricultura, do nômade. Então, o gasto calórico é muito maior do que o consumo. Entra no ponto da travessia. perfeito. Mas e aí, é prejudicial os 5 quilos? Não, Nem sempre. depende. Né? Nem sempre. Porque você pode fazer uma dieta hipercalórica e ganhar um pouco de peso para você ficar 3, 4 dias fazendo uma travessia, fazendo uma escala, uma trilha na Naquele qual momento, né? você vai passar perrengues, né? Que você não vai ter acesso à alimentação adequada, aquele número além do que o número de calorias, né? A baixa temperatura leva você a aumentar o gasto e o consumo calórico. Você tem dificuldade de levar coisas calóricas porque você não consegue transportar, depende de onde você vai. Então, nem Minimalismo, né? sempre, gente, aquele excessozinho de gordura que a gente tem, aquela gordurinha abdominal, né? A partir de uma certa idade, a forma sua, a gente chama de biotipo, que é a forma do corpo humano, ela modifica um pouco. Então, você não vai ter mais aquele corpo retinho que você tinha, você que é homem, aquela mulher que tem as curvas definidas, começa a acumular um pouquinho de gordura na cintura, um pouquinho no famoso culote, né? Que é o quadril. Então, essa gordurinha ela tem uma certa função, além do que quando você, por exemplo, pegamos um exemplo de fazer uma escalada, de passar, mas se você tiver uma doença, por exemplo, que você não tenha apetite, que você não consiga comer, você vai ter que ter uma forma de fornecer energia para o seu corpo. Era isso que eu queria abordar. Que a gordura, ela não é só algo maléfico que Sim. leva a doenças, que é ruim para você. Então, abordando a definição, é uma deposição em excesso que leve a um prejuízo na saúde, porque você pode ganhar esse peso para você fazer algo e consumir depois. Agora, é claro, a partir do momento que você tenha isso como um excesso e só acúmulo, ele vai te trazer outras doenças adjacentes aí e acaba a obesidade se tornando uma doença em si. Ela acaba não te prejudicando diretamente, mas Direto, né? indiretamente a gente pode ter outras doenças, né, Júlio? Como hipertensão, como a principal, assim, que você trabalha bastante, as pessoas que é o aparelho locomotor, né? Que se não tiver uma musculatura Osteoarticular, adequada, né? osteoarticular, e você tem um excesso de peso, você não consegue carregar, mesmo tendo uma massa muscular
é importante, tudo depende, tudo é um balanço no corpo humano, né? Exatamente. Então, isso nos traz a definição, levando aquilo que você abordou das causas relacionadas à obesidade, né? Que ela é multifatorial, ela engloba genética, por exemplo. Eu tenho genética de obesidade? Isso é uma boa pergunta, hein, doutor? Porque normalmente eu vejo no meu dia a dia que a grande maioria bota a culpa na genética. Esse é um fato E interessante, puxa, Júlio. ai, meu pai, o meu avô. O fato interessante é porque meu amigo, Júlio, come o dobro que eu e não engorda, Júlio. Eu Exato. como um pouquinho só e engordo. A gente Mas chegou vou a te... debater bastante isso. Isso, vou te fazer uma pergunta agora. Se eu calcular, mais ou menos para você, individualizar o seu gasto que você tem por dia, fazer uma dieta para você lá de X caloria e para mim também, X caloria, tá? Um gasto basal que a gente sabe que consome durante o dia. E eu vou te dar 500 calorias a mais e vou dar 500 calorias a mais para mim. Como é que vai comportar, você acha, os nossos dois corpos diante desse excesso de 500 calorias acima do que nós necessitamos em mim e você? Nós vamos ganhar peso? O ganho de peso vai ser igual? Não vai. Suponhamos que, é claro, nós temos a mesma medida de altura, mas não somos irmãos gêmeos, não temos uma genética idêntica, né? Uhum. Gêmeos idênticos. E aí, você ganha peso igual? Eu acho que aí entra o fator ambiente, né? Eu acho que você pega o fator interno ali, dessa questão de metabolismo basal, de macro e micronutriente lá, já ajustado, e ter esse comparativo. Mas o fator externo, ele influencia muito. E aí que faz a total diferença. Aí você me fala assim, vamos dizer que tudo isso a gente consegue ajustar, mas o seu estilo de vida é diferente do meu. Vamos mudar um pouquinho a pergunta, Júlio. Eu quero fazer nós dois Idêntico. ganharmos 10 quilos, tá? Não, você tem sua genética e eu tenho a minha. E nós dois vamos sentar e comer excesso de tudo que a gente Não é pensar igual. na vida. No final do mês nós vamos pesar na balança, proporcionalmente. Você acha que a porcentagem de ganho de peso sua vai ser igual à minha, comendo o mesmo excesso? Não. Por que não? Aí entra o fator intrínseco, né? O fator genético. Não entra? Entra o DNA, O DNA. que é o fator, Isso. eu sempre dou o exemplo do frango, né? Você tem ideia, você já morou na roça? Não, mas... Nunca morou, já teve contato Já com a teve roça? contato. Quanto tempo demora um frango caipira para você gerar ele no ovo, a galinha chocar e você conseguir pôr ele na panela, lá na roça? Ah, demora, hein? Em média. Ah, Devaldo, faz tempo que eu não como frango caipira, né? Mas eu acho que uns 5 meses. Por aí, 5, né? 6 meses. E lá na granja? Quanto tempo o cara demora para pegar o ovo e transformar em um frango na gôndola do supermercado? Semanas? Semanas. Em Semanas, média, né? 4, 5 semanas. Se eu pegar o frango de granja e colocar ele na granja, ou o frango caipira e colocar ele na granja, vai 4, 5 semanas? Não vai desenvolver. Não vai. Não Vai vai demorar 20, 30 semanas. Aí pode não demorar 6 meses, mas vai demorar 3 meses. Aí tá o quê? Qual que é a diferença do frango caipira pro frango de granja? O DNA. A seleção genética, o DNA, o fator intrínseco dele. Então não adianta você querer igualar a quantidade de comida que você come com, às vezes até o teu irmão, com a tua vizinha, com o teu colega, com o teu amigo, porque são necessidades diferentes, Exatamente. né? E a causa, ela não posso jogar no DNA, porque se eu tiver um frango de granja e colocar ele lá com caipira, que ele não tem acesso à alimentação e que ele ande muito, que ele corra atrás do alimento, que a atividade física seja um fator extremamente importante para ele ter alimentação, é muito provavelmente que mesmo ele tendo a seleção genética de ganho de peso, ele não demore um mês só, e sim uns 3, 4, 5 meses para conseguir. E isso explica muito também, doutor, a consequência, né? A gente falou das causas e as causas geram umas consequências, né? Que isso é o diferencial da obesidade também. Que a gente falando de DNA, de genética, as consequências podem ser também múltiplas, né? Nem você falou de Sim, diabetes, abordei. pressão, Isso, arterial. essas são as causas. As consequências consequências. que você acaba agravando. Tem até estudos científicos, por exemplo, que se você abaixar 5% do seu peso, que não é muito, você pega uma pessoa de 100 quilos, perder 5 quilos, não é muito, Não é. você melhora
não vou falar em porcentagem que eu não saberia, mas 10 milímetros, por exemplo, se você tem uma pressão de 14/9, você consegue abaixar ela 13/8, perdendo 5% só da sua massa, entendeu? Em relação, se possível, de gordura, né? Nem sempre é possível, mas com exercício a gente minoriza a perda muscular. Então isso daí seria algo que está condicionado à obesidade. Ainda com as causas, Júlio, a gente tem, eu recebo muita procura das pessoas querendo procurar doenças, né? Relacionadas. Será que tem doenças que me dá obesidade? Porque eles vão lá e falam assim, doutor, eu tenho alguma coisa. Sou diferente dos outros. Eu preciso lá, é o tal da tireoide, né? Então, eu até brinco, tipo assim, todo mundo tem problema de tireoide, né? Vai lá, eu preciso ir. Exato. E parece você sabe por quê, Júlio? Você abordou um assunto interessante que legal. eu ouço todo dia, tireoide. Eu tenho tireoide, Júlio, por isso que eu tô 20 quilos acima do peso. Será que se a gente for lá vou te fazer outra pergunta, a gente for lá na África, né? Dá essa doença da tireoide que é fácil você reproduzir no ser humano. Você pega iodo radioativo, dá pra pessoa, mata a tireoide e ela evolui com o hipotireoidismo. Será que eu vou conseguir engordar essa população da África que passa fome, que a gente olha nas fotos e vê todo mundo esquelético? Será que consegue, Júlio? Meu, boa pergunta, boa pergunta. E eu vou arriscar, como a gente falou de uma questão multifatorial, eu acho que um fator desse, eu acho que não generaliza, né? Então, é um dos fatores, né? Mas como é multifatorial, a gente sempre pensa no quê? Qual é a matéria-prima para eu realizar, construir alguma coisa? Eu tenho que ter a matéria-prima. E qual é a matéria-prima da gordura? Como o corpo humano faz gordura? O que ele pega para fazer gordura? Através de o famoso carboidrato, açúcar. Carboidrato, né? Que são os açúcares em gerais, todos os derivados, né? Arroz, feijão, pão, macarrão e material sólido. Você pode pegar a própria gordura, ele pode retransformar e guardar, né? Que a gordura ela tem várias funções, né? Pode-se fazer hormônio com ela, pode fazer uma camada de proteção contra frio, né? Quem vive em locais frios tem isso daí como um fator positivo. A bainha de mielina também. O principal ali, né? é aquilo que a gente abordou das travessias que você pode fazer, que você pode ir com um tecido adiposo, uma camada de gordura maiorzinha para consumir lá, desde que você consuma. Então não teria problema, né? Então, as doenças, elas estão como coadjuvante, que a gente fala, ela não é o artista principal. O artista principal está sempre locado na alimentação. Porém, existe as coisas associadas, os coadjuvantes, que podem ser doenças hormonais, que podem lentificar um pouco o metabolismo, mas aí se você tiver e você reduzir a ingesta, reduzir a alimentação, você não vai ter um excesso para fazer gordura. Então não são as doenças, mas tem. Tem, por exemplo, doenças psicológicas, né, que levam você à ansiedade, à compulsão. Existe doenças, Júlio, que pouco se fala, porque também a incidência é muito baixa, na qual o indivíduo nasce com uma mudança genética. Tá? Tem uma que chama McNeil-Bright, que leva o indivíduo a não ter saciedade. A gente tem dois lugarzinhos no cérebro, Júlio, que quando você come, você estimula a saciedade, que é a satisfação, e inibe a fome. Esse indivíduo, ele só tem fome, ele não tem saciedade. Então, o que você pôr, ele come dia, tarde, noite, e não tem tratamento para isso. Daí é muito difícil, são crianças complicadas, geralmente evolui com um retardo mental, então tem algumas alterações nas quais a gente vê uma doença sobrepondo a obesidade, né? Provocando, mas tudo tá. E se esse indivíduo, até geneticamente, com doença genética, eu colocar ele num lugar e restringir as calorias forçadamente, ele não vai ser obeso. Então, ser obeso tá na ingesta, e é claro que os fatores inteiros associados para o aumento da deposição de gordura. Aí você falou, né? Que na realidade o que é? É a diminuição. Você pode causar por excesso de ingesta, ou manutenção da ingesta e diminuição do gasto. Do gasto, né? É esse balanço que o corpo humano evolui. E deixa eu fazer uma pergunta, doutor, que nem o pessoal comenta comigo. Nossa, eu não emagreço, eu não consigo emagrecer. Eu tenho alunos, né, que já chegaram a me relatar, mas eu faço tudo certinho. Eu faço alimentação, eu treino e não emagreço. Pelo menos eles falam, não sei se é verdade, né? Mas, você sabe me dizer assim, o ponto da pessoa falar, não, eu sei que é através de exame, né, para saber sobre
A gente tava falando? Problema de tireoide, Problema da outras tireoide, doenças. isso. Mas qual que é o ponto X mesmo? Você consegue, se a pessoa faz tudo e não emagrece, lógico, a gente não pode falar em porcentagem aqui, porque não tem nenhum estudo específico. Mas qual que é a probabilidade de ser a tireoide? Então, a tireoide é um fator associado sempre, né? Eu ainda acho que o fator é pequeno, porque o que que acontece na minha experiência, que tenho já longos anos de carreira aí, na qual o indivíduo te procura e realmente ele tem uma doença, a minha experiência é que você trata a doença e não resolve a obesidade. Por quê? Porque não é só isso. Entendi. Isso é Boa. apenas um pequeno detalhe. Eu creio que o maior fator está na parte emocional e psicológica mesmo do indivíduo lançar a mão de si e dedicar aquilo que ele quer, aquele objetivo. Só que aí vem a parte emocional, vem a ansiedade, vem depressão, Muitos fatores, né? vem múltiplos fatores que levam o indivíduo a não sair do ponto de inércia, não sair do sedentarismo, né? E muito dessas vezes, o que eu acho que torna mais difícil, e é o paciente mais difícil que a gente tem, que são essas pessoas que você está falando, faz tudo e não emagrece. Por quê? Porque na realidade ele tem uma visão distorcida da realidade, né? Eu já assisti um programa que tinha até um nome, A Gente É o que a Gente Come, no qual se filmava uma pessoa durante uma semana, né? Igual um reality show. No reality show, aquilo que vocês assistem, os primeiros dias, as primeiras semanas, vai ser tudo falsidade, tudo coisa que a pessoa está fazendo para ganhar. Quem não quer ganhar lá 1 milhão e meio, 2 milhões, quanto quer que seja. Mas o que que acontece com o ser humano quando você confina ele? Ele, depois de um certo tempo, ele esquece que tem câmeras, ele esquece então se eu colocar um artista lá, um cara bom, ele vai interpretar um papel durante todo o tempo e vai ganhar. Não vai, porque esse papel ele não consegue interpretar 24 horas o tempo todo durante aqueles 3, 4 meses que fica o tal do reality show lá. Entendeu? Então o que que acontece? No começo, a qual a pessoa é filmada e ela tá sabendo, tá? Tá a pessoa em frente a ela tem todo o pudor de não comer, de não ter excesso, de não ter nada. A partir de um determinado momento, que varia de pessoa para pessoa, ela tem uma adaptação. Ela toma aquilo como parte natural da vida dela e esquece daquilo que está sendo feito. E aí ela vai se reproduzir dentro do ambiente natural. Aí a pessoa senta com ela, pega uma nutricionista, calcula o tanto que ela está comendo e ela fala o que ela está comendo. Para você ter ideia, tem experiências feitas que o obeso não chega a lembrar de 70%, 60% do que come. E quando se mostra ele numa câmera, mostra ele numa filmagem comendo, ele não tem acesso na memória. Por isso que ele acha que ele come pouco. Na realidade, ele precisa fazer tratamento para passar a ver a ingesta alimentar. E, Edevaldo, e é interessante porque a gente, há longos anos aí, a gente dando aula para você, e você falou assim, Júlio, baixa o aplicativo, né? Tem um aplicativinho lá, o famoso Pontinho, uns anos atrás aí foi muito famoso. E realmente, a partir do momento que a gente começa a contabilizar, não estou dizendo que isso é a melhor forma, tá, pessoal? Mas é uma ideia para você ilustrar se realmente você tá comendo muito ou pouco. Porque daquela coisa, eu faço tudo certinho, eu treino. Mas, meu, se fizer certo, Dá resultado. vai dar resultado. Mas isso é perfeito, viu, Júlio? Isso aí, quando você está anotando, você vê a diferença. Além de ver a diferença, você boicota também. Você não mostra a realidade. Porque eu vou dar um exemplo para você. Você vai chupar uma bala. Quando você está anotando, você vai olhar lá e falar, puta, uma bala pode valer uma colher de arroz. Eu acho que eu tô mais por uma colher de arroz que por uma bala. Você deixa de comer a bala. Deixa de ingerir aquela parte em açúcar. Exatamente. Né? Se você não estivesse anotando, você simplesmente fala uma balinha. E aí você não faz conta de uma, de duas, de três, de quatro. Aí se uma você colher a mais, uma mistura a mais. Não, se você, por exemplo, chupar 3 balas no dia, muito pouco, né, Júlio? Quase nada. Sim. Mas 3 vezes 9, 90. São 90 balas no mês. 90 vezes 12 vai dar mais ou menos 900 mais 180, vai dar 1080
balas. Você multiplica isso por calorias, você vê quantos quilos. Tem vários estudos, gente, para vocês terem Isso é ideia, verdade. né? Nós estamos falando de causas de obesidade, né? De que se calculou em alguns estudos quanto você ganha de trocar um carro que tem a manivela de levantar o vidro pelo botãozinho que aperta, pá, dá quilos para você em anos, é claro. Não é uma coisa instantânea que você vai comprar. E não é isso que vai fazer. Então eu não vou ter um carro com vidro elétrico ou um portão automático porque eu não quero engordar, porque isso. Mas não, é tudo, a vida é uma questão de troca De para se buscar troca. o quê? Equilíbrio. Eu Exatamente. posso ter o meu portão eletrônico, o meu Controle controle remoto da remoto. televisão, o meu carro automático, que o meu gasto energético diminui, é disso que você tem que saber. E as Isso tem que pessoas, compensar de uma outra as maneira. pessoas não fazem essas ideias e continuam consumindo a mesma coisa. Quando tem 10 anos de idade, 15 anos, 20, 30, 40, e o metabolismo vai reduzindo e você vai mantendo a ingesta, o que sobra para a obesidade, né? Por isso que o nível de obesidade na população sobe a cada ano e chega a níveis alarmantes aí, né? Com as doenças que a gente chama de comorbidades sendo prejudicadas pela própria obesidade, né? Exatamente. E até mesmo a troca da rotina, né? Então a pessoa ela vem numa rotina e quando ela muda, aquilo que você falou, ela não tem noção, né? Aí ela acaba vindo numa situação que o gasto está bem abaixo do que o consumo, e aí já foi. E é interessante também, doutor, porque a gente fala, né? Obeso, sobrepeso, né? Ah, eu tô com 5 quilos, eu tô obeso, eu tô com 2 quilos, eu tô com 20 quilos. Então, pessoal, a gente também tem, a gente vai entrar no diagnóstico, né? Que existe vários fatores que a gente consegue mensurar. Que ponto que ele tá, se ele tá obeso grau 1, grau 2, grau 3, né? Ou se realmente ele tá com apenas sobrepeso. E são vários métodos, doutor. Primeiramente, eu venho falar que existem muitas variáveis que podem afetar a análise das avaliações, tá? Então, hoje não tem nenhuma avaliação que é 100%, tá, pessoal? Sempre vai ter a sua porcentagem de erro, tá? A gente comenta em 2 pontos, a avaliação direta e a avaliação indireta e a avaliação duplamente indireta, tá? A avaliação direta, hoje os estudos apontam que é a defecação como é que fala mesmo? A retiração de cadáver mesmo ali, né? Então você pega uma pessoa ali morta, então você consegue separar o que é tecido adiposo, o que é massa magra. Só que isso, né? Isso não vamos nem entrar em detalhe. Quando a gente fala numa situação direta, aí tem 2 tipos. Tem a DEXA, que seria a própria ressonância que o pessoal usa, principalmente em nível de alto rendimento, e a pesagem deixa eu ver aqui, ó. A hidrotástica, não, pera aí, é hidroestática, tá? Então a pesagem hidroestática, que nada mais é, onde eu até notei aqui, ó, onde a pessoa, ela é pesado na água, então ela entra numa piscina, tá, pessoal? E isso aí a gente fala que é princípio de Archimedes, que na verdade é a massa igual a densidade vezes o volume, tá? Então ele vai mergulhar o corpo na água, do fluido, aí vai deslocar o volume de água, e aí através dessa situação se tem uma pesagem direta. Só que ela é inviável, né? Então quem que vai ter uma piscina para fazer? Né? Até em clubes de alta performance, quando a gente fala isso, Rússia, China, né? Então isso é uma coisa inviável. Tá? E aí a gente entra nas avaliações duplamente indiretas, que são as avaliações que a gente tem no mercado hoje. Que você vai falar bastante da bioimpedância, a gente vai falar das pregas, né, das dobras, da perimetria, que a maioria dos profissionais fazem. Nutrição, dependendo essa questão médica, agente educador físico. Então, pessoal, primeira dica que eu falo, doutor, não se compara uma avaliação com a outra. A partir do momento que você faz com o seu personal, com a sua nutricionista, você tem que ser fidedigna a ela, você tem que fazer ela a longo prazo. Então não adianta eu pegar uma bioimpedância de uma marca X de 4 apoios, depois fazer uma bioimpedância com 6 pontos de eletrodo, que não vai dar certo, tá? Então tem que ser fidedigna e
Normalmente o pessoal fala também, doutor, que quando a gente faz a prega, a dobra, também ela é um pouquinho, a variação dela é um pouquinho maior, porque depende do preparo do profissional para estar fazendo, né? Depende também do tipo de adipômetro, porque a gente tem adipômetro de R$ 100 e adipômetro de R$ 1.000. A gente tem a bioimpedância de quanto? De R$ 20.000, e tem uma bioimpedância que a gente compra em farmácia de R$ 200. Então tudo isso influencia, tá, pessoal? Então quando a gente fala em obesidade, a gente fala em diagnóstico, tá? Então o primeiro ponto mais simples é o IMC. É. O que o Júlio tá expondo, né, é uma maneira mais, assim, universitária de você calcular, Isso. é mais a nível de você fazer experimento, de você fazer uma quantificação mais exata, o que não vem ao caso para 99,9% por cento da população, né? O que a gente não está em estudos em universidades no qual você tem pequenas mudanças, você caracteriza grandes resultados, né? O que a gente quer é um parâmetro no qual a gente faça avaliação, tá? Em que aquele excesso de gordura está me prejudicando, e uma medição. Sempre que você depende de pessoas, a metodologia ela é falha, e ela falha demais quando você muda de um para outro. Existem vários exames. Eu até falo para as pessoas, por exemplo, eu trabalho com osteoporose. Osteoporose tem um exame chamado densidometria óssea que mede a quantidade de quão duro é o osso. Isso daí, dependendo da pessoa, da máquina que você faz, dá dois resultados totalmente diferentes. Então, o que é importante? Constatar para fazer o diagnóstico e ver a evolução. Para isso, você tem que ter, quando depende do profissional, o mesmo profissional. Perfeito. Então, a prega cutânea que se faz é boa? É boa, é usada em estudo científico. A bioimpedância é usada em estudo científico. Bioimpedância bem feita mesmo, tem que ter até o ambiente, a sala, é tudo experimental. O que a gente acaba usando foi o que o Júlio abordou por último, que é o tal do IMC. Na realidade, o IMC foi criado para uma avaliação populacional e não individual. Perfeito. Por exemplo, eu pego um indivíduo que é um fisiculturista, um bodybuilder, aqueles indivíduos marombeiros, cheio de músculo, eu vou fazer o IMC deles, todos vai dar o quê? E vou colocar na tabela gordura, vai dar indivíduo obeso grau 1, grau 2 e grau 3. E o que o cara tem de obesidade? Nada, ele tem 9%, 8%. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa normal do sexo masculino em torno de 22, 23%, tá ótimo. Do sexo feminino, 24, 25, 26% de gordura, que é a porcentagem desse material que a gente tem, tá ótimo. O cara tem 10 e tá dando que ele é obeso. Então, todos os métodos, eles são falhos dependendo da forma qual você quer utilizar. Mas para você que está sendo prejudicado pela obesidade, tá? Pegar um IMC, uma prega cutânea com o mesmo profissional e ser reavaliado depois de um certo tempo, porque eu acho que tudo na vida a gente não tem que ter medo de fazer. A gente tem que fazer e marcar um tempo para fazer uma reavaliação de tudo. Deu certo, continuamos, não deu, mudamos, e deu errado, voltamos para trás. Ajustamos, né? Exato. Né? Só que você tem que dar a chance das metodologias serem boas. Então, estou pesando na minha balança do meu banheiro. Vai ser só a balança do teu banheiro. Se você pesa lá, vai lá na farmácia, pesa. Vai lá na academia do Júlio, pesa. Vai lá no meu consultório, pesa. E quer comparar 4 balanças diferentes, que a gente não sabe como são... qual a precisão dessas balanças, né? Quais são as características da própria balança, então você tem uma variação. Agora, você está pesando numa balança, essa balança está errada, errou 5 quilos para cima, não tem problema. Se você não modificar ela e você fizer uma pesagem daqui um mês e tiver reduzido 3 quilos, esses 3 quilos são reais. O peso exato pode estar incorreto, a gente chama de tarar a balança. Tarar a balança é você colocar ela numa precisão semelhante ao que se tem do real, tá? Dos quilos. Então não importa isso daí. Então essas formas que existem é bem por aí. Então tem método ruim, tem método bom? Tem. Tem método melhor? É fazer, né? Tem. Se você faz, mas você continua daquela forma, naquela mesma avaliação, com os mesmos profissionais, você tem a oportunidade de ver a mudança, que o mais importante, eu falo para os pacientes e para as pessoas, é a mudança que você tem que ter de atitude.
Isso que vai tratar e fazer você uma pessoa feliz. Não precisa ter muito nem pouco, o que você precisa ter é equilíbrio. E para ter equilíbrio, você precisa buscar essas coisas. E para você ter ideia do que está se buscando, né? Como é uma doença muito prevalente, tem muito, então o que a gente encontra é muito charlatanista. Tanto de profissional quanto de produtos. Vocês digitam hoje dietas de nutricionista, vem 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões, depende da forma qual você digita, na internet. Você digita lá remédios, né, Júlio? Seca a barriga, Nossa, tem coisa gel. que não chega. Aí já estamos puxando a parte de tratamento, etc., que nós ainda estamos no diagnóstico, né? Então, tem as várias formas de se fazer e tem qual que é a melhor. Não existe melhor. A melhor é você ter a sapiência de querer buscar para você, né, aquilo que está dentro do teu alcance, né? Que às vezes quem vai pagar no exame um preço absurdo não vai, e às vezes não precisa, não tem necessidade para aquilo que você está buscando, né? E eu vejo também, doutor, que nem no começo, quando eu iniciei, eu não tinha uma estrutura, né? Hoje eu tenho academia, eu tenho estúdio, hoje eu aplico a bioimpedância, mas antes eu não tinha nada disso, né? Eu trabalhava de personal, em casa, não tinha um suporte, não tinha nada. Mas é que nem eu falo, o bom profissional, existem vários protocolos a seguir, uns melhores, outros piores, outros nem tantos, mas o importante é ter essa aferição. Comecei com o IMC, doutor. Comecei com o IMC, a gente sabe que é para uma grande população, mas acabei inserindo. E acabei inserindo a perimetria, relação RCQ, relação cintura-quadril, né? Perfeito, Júlio. Abdômen. Inclusive, numa das provas minhas que eu prestei para título de endocrinologia, a pessoa lá me perguntou quanto era a medida cintura-quadril. Jura? Né? Juro, eu lembrei agora, caiu numa prova minha para você ver a importância disso daí, tá? De título de endocrinologia, da cintura-quadril. E o que você precisa para verificar a cintura-quadril, Júlio? Uma fita métrica de costureira. Quanto você gasta? Acho que não sai R$3, R$5. Então já não precisa ter a bioimpedância de 50 mil reais na salinha, tudo, que faz aquela propaganda, né? Que o artista lá foi, o outro foi, o cara junta o seu dinheirinho, vai lá achando que isso vai mudar a vida. Não vai, não precisa. Né? A gente tá vendo uma metodologia, cintura quadril, que não tem custo, que é uma medição com fita métrica, tá? E tem resultado. Só passa a boa vontade do profissional, né? Exato, de fazer, acompanhar. Exatamente. Né? E ter a progressão. Exato. E aí, no decorrer, tem muitos outros aparelhos, né? Que são mais fidedignos, mas a questão que a gente quer chegar é que dá para fazer. Não precisa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, não tenho acesso. Mentira, dá sim. Dependendo do profissional que você trata, que você vai, seja médico, seja nutricionista, seja o personal, o professor de educação física da academia, tem como fazer. Então, pessoal, não temos desculpas. Tudo isso tem parâmetro, relação cintura-quadril, homem até 90 centímetros e mulher até 85. Então tem a base ali, tô acima, preciso ajustar. Vem a alimentação, vem a atividade, vem um gasto, vem um consumo. Aí, o mais importante não é o fazer, é o refazer, né? Então, é fazer periodicamente, que nem o doutor falou, para realmente ver como é que tá isso aí. Fazendo o diagnóstico, doutor, entre o que? O tratamento, né? Porque não adianta, beleza, eu tô obeso. Como é que eu sei que eu tô obeso? Vou lá, faço o diagnóstico, faço a avaliação, quantifico. Aí tem uma parte mais importante, é o tratar, né, doutor? Sim, o tratamento, né, sempre passa por essas primeiras fases. E as pessoas, às vezes, querem fazer o quê, Júlio? Vamos tratar? Quantos quilos você quer perder? A pessoa perguntou isso para você na primeira consulta. Minha dica é mude de médico ou de profissional, educador físico, que se fizer uma pergunta dessa para você. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a história, ela compõe de 80% de uma consulta e 80% de um tratamento. Então, é a conversa. E não é a conversa furada, né? É a conversa com especulações para chegar a um diagnóstico bem feito para depois vir o tratamento. Então, nunca chega, já começa querendo tratar, que é o que a gente busca, né? Júlio, eu levo, até tem uns memes, né? E uns caras que contam piadas, né, na internet, tudo, que vai lá, mostra a foto e fala, eu quero ser esse daqui, né? Mostra o Schwarzenegger na época dele de auge, né? E fala assim, eu preciso ficar assim 6 meses, é possível? Então, entendeu? Então tem pessoas que a ansiedade é tanta
que não tem essa ideia. Então é bom que se tenha na cabeça que a coisa não acumulou da noite pro dia e que ela vai demandar um certo tempo. Então você tem que se colocar no tempo no qual você consiga, que senão você se frustra também. Então, para começar um tratamento, você tem que saber passar por essas fases, né? Começar a aplicar, dar tempo para as coisas acontecerem e, é claro, a determinação, né, Júlia? A resiliência de correr atrás daquilo que você quer e de melhorar a tua vida. É capaz? É. Então, é difícil subir a montanha? Mas é mais difícil ficar lá em cima. Então, você tem que estar com isso na cabeça, não é exigir dos profissionais algo da noite pro dia, né? Muitas mulheres, principalmente, me procuram, não, porque eu vou casar daqui 2 meses, eu preciso emagrecer tanto, porque minha cintura precisa diminuir, porque meu vestido precisa servir. Esquece, isso não é tratamento. E normalmente, doutor, a primeira abordagem do tratamento é o medicamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho até que ponto o medicamento ele é bem-vindo. Lógico que a gente está falando em indivíduo, né? E até que ponto o medicamento ele acaba sendo uma segunda ou terceira opção? Então, para falar sobre tratamento, né? Como a gente viu, a gente sempre atua na causa, né? Então, por exemplo, você tem uma infecção urinária, você tem uma bactéria, você tem um nome, você tem lá vários antibióticos, dentre os quais você faz a seleção adequada para o seu paciente, dá o antibiótico, vai lá e mata a bactéria. Então, é um elemento único, é uma bactéria. Na obesidade, são elementos múltiplos, né? Então a gente viu que pode ter doenças associadas, não como causa, mas prejudicando. A gente tem a parte psicológica, né, que é muito importante. A gente tem a parte nutricional e a gente tem a parte física, né? A parte de gasto físico, a parte de trabalho com isso daí. Porque a partir do momento que você se propõe a fazer uma mudança corpórea, não é simplesmente mentalizar e eu quero vou, né, perder 10 quilos, desses 10 quilos eu quero mentalizar que vai ser um só de músculo, 9 vão ser de gordura. Jamais. Então não existe isso. Aí entra a atividade física para você minorizar os malefícios de uma perda, porque perda nem sempre traz bons resultados, depende da forma qual você perde. Perdeu então, o quê, né? Você quer que eu vou citar para você algo que é muito ruim, que você tem uma perda abrupta, você tem lá um câncer, tá? Perde 30 quilos rapidinho. E é bom essa perda? É péssima. Você fica com osteoporose, você perde sua musculatura, você não consegue falar, você não consegue deglutir, você começa a tossir porque engasga, você não consegue comer e você teve uma perda rápida e grande. Curto prazo. Então o tratamento se passa por todos esses fatores aí. Mas você tem que ter a iniciativa de dar o start nessa mudança e ter na cabeça, né? Não é a mentalidade de brasileiro que quer abrir o boteco na esquina e o mês que vem ele quer ganhar 5 mil reais no boteco. Então, ideias, né, de qualquer coisa leva tempo, tem que ter prazos, tem que ser planejado para as coisas darem certo. A partir do momento que você atropela, a possibilidade de não dar certo é grande, aí causa uma frustração. Aí você procura outro método, outra frustração, aí você acaba comprando a caneta que emagrece. Porque eu vi lá na propaganda. Que nem água, hein? Vende, você ganha bastante se colocar isso no mercado. Aí você fala, mas como é que entra uma caneta, Júlio? Porque na realidade o cara, quando ele faz propaganda da caneta, ele pede autorização da venda para escrever. E a hora que ele é aprovado, ele põe a caneta para tratar a obesidade. Então muitos dos medicamentos, suplementos, coisas para emagrecer entram como suplementos alimentares. E aí, o desenvolvimento da propaganda é em cima da obesidade, remédio que emagrece. E por quê? Porque tem um lobby muito grande. Então, por exemplo, latinhas de refrigerante, tá? Tem latinhas diet e latinhas light. É até bom a gente definir para as pessoas saberem, né? Porque a maior parte das pessoas pega e não sabe, confunde o que é isso e o que não é. Eu falo só facinho. Lembra da doença diabetes? Diabetes é que tem açúcar e começa com D. Então, a latinha que tem o nome que começa com D, ela não tem açúcar. Então, só você guardar. Coisas diet tem baixa caloria. Deveriam ter, se eu não me engano, 20 a 25% a menos de caloria. Os light, perdão. Os light. E os diet é 100 calorias, zero açúcar. Light é 30%, 20 a 30 de calorias, mas pode conter açúcar. Então, você pode ingerir uma substância light com açúcar. Ela tem menos calorias, reduzido, mas
ela tem menos calorias, porém não isenta de açúcar. Agora, as diet, não importa o quanto de caloria. O chocolate, por exemplo, é saboroso. Tem alguns chocolates saborosos, diet. Ele tem mais caloria. Por quê? Porque o componente de gordura é maior. Eles diminuem o açúcar e aumenta a gordura. Tira o outro. Então, dá sabor. Porém, então tem essas duas palavrinhas, diet e light. D para diabético, né? Não tem açúcar, e o light menos caloria. Então, quando se lança essas medicações que a gente vê, se a gente for para a internet e digitar, né? Dá o famoso Google, né? Que virou até palavra. Dá um Google, que é um site de procura, de busca, né? Na internet, e você vai ver milhares de medicamentos. E hoje, você perguntou sobre medicamentos, basicamente no Brasil, que eu me lembro, tem 4 medicações cadastradas e em circulação. Você tem 2 medicações mais antigas. Para obesidade? Para obesidade. Para coadjuvante, que ajudar no tratamento. Tá, você sei. tem um medicamento que ele elimina os estudos mostram 30% da gordura, né? Seria bom, interessante que fosse do corpo, né, Júlio? Tomava lá e derretia a gordura e saía nas fezes, né? Mas não é. A gordura que sai é a gordura do alimento. Esse você toma ele navega pelo seu tubo digestivo, gruda na gordura, cerca de 20 a 30%, e elimina nas fezes, né? Tem um fator inconveniente, porque quando essa gordura chega na parte do seu intestino que dá mensagem para você que você precisa ir ao banheiro fazer número 2, ele não dá sinal de número 2, ele pode dar sinal de flatos. Putz, e aí? Aí você não sabe o que vai sair. Não pode sair de casa. Então aí depende da pessoa, é aquela sujeira, né? Nossa. Então esse remédio tem esse inconveniente, né? É um remédio que pode ser ajudado. Outro remédio é o remédio que ele é sacietogênico. Lembra que eu falei no começo que a gente tem no cérebro 2 local, um no qual é o centro da fome e o outro é o centro da saciedade. Esse remédio, ele estimula o centro da saciedade. Então ele te deixa fome, porém você come um tanto e você se sente extremamente satisfeito. Ele vai direto lá. Tá, ele vai lá. Ainda temos outro medicamento, o terceiro medicamento que está cadastrado no Brasil, que é o mais novo, produzido para obesidade. No Brasil ele não é o mais novo tem outro que eu posso falar. Ele vem, né? Ele atualmente está sendo lançado aí via oral, que é em comprimidos, mas ele ficou muito famoso por ser injetável, ficou muito famoso por ser para tratamento de pessoas diabéticas, pelo qual ele foi criado. Então ele melhora muito a performance da insulina no corpo. Então para o diabético que tem insulina no corpo, não para aquele porque tem... Caneta, né? Tem 2 tipos de diabetes, né? Tem mais, mas para a gente fixar 2, é o diabético da criança, aquele no qual a criança acaba totalmente a insulina. Esse não adianta, porque o remédio ele age com insulina. E tem o da pessoa a partir dos 40 anos de idade, 50 anos aumenta a incidência, no qual você produz insulina. Então ele melhora a performance, ele age na primeira parte do intestino e estômago, liberando um hormônio de saciedade e satisfação. Ele dá uma plenitude, então você parece estar sempre satisfeito. Então ele inibe secundariamente, não diretamente, porque os remédios que existiam que inibiam a fome eram os rebite de caminhoneiro. Esse era direto, ia lá na fome e cessava a fome, tá? Já esse remédio que é o injetável, não, ele tem uma ação indireta, dando uma plenitude gastrointestinal, né, uma melhora na performance da insulina, uma dificuldade na produção de gordura, então ele leva o indivíduo a ter perda de peso. Então foi feito estudos científicos, pós ser lançado há alguns anos para tratamento diabético, ele foi cadastrado primeiro um medicamento de uso diário, aqui no Brasil para tratamento de obesidade, e depois o outro semanal. E eu acho que esse ano, no final do ano passado, foi lançado um outro que é uma mistura de 2 medicamentos, um para tratamento de alcoólicos e o outro para tratamento de depressão. Então você une os 2, que você diminui a ansiedade, atua no centro da fome e ajuda a diminuir o tratamento. Esses são os 4 remédios cadastrados pelo órgão de vigilância brasileiro chamado Anvisa, né? Você tem medicamentos que você pode lançar a mão associado, porque, por exemplo, você dá uma martelada no dedo, mas eu não tenho um anti-inflamatório, um analgésico. Posso usar um anti-inflamatório? Pode. Posso usar uma morfina, um remédio super forte para câncer? Pode. Tudo vai passar a minha dor? Vai.
Então tem remédios que você pode lançar mão para outras coisas, não diretamente ao qual ele foi Indireto. criado. De forma indireta, você pode lançar mão. Alguns a gente lança mão dos efeitos adversos, ditos colaterais, para tratar outras doenças, né? Então tem outros antidepressivos, tem remédios anticompulsivos, né? Que você pode lançar mão no auxílio e como coadjuvante no tratamento. Então, de medicamentos, nós não temos muito recurso, porque a gente não muda a pessoa com o medicamento. A gente facilita a mudança. E a pessoa, Perfeito, né, perfeito. através de atividade física, através de psicólogo, através de nutricionista, porque é multidisciplinar, ela querendo fazer essa mudança e determinando, você acaba tendo um bom tratamento, né? Perfeitamente. Porque, então, pessoal, o medicamento, ele não vem com um ponto-chave aí, né? Ele vem com algo ali, posso dizer que seria uma última opção ali, né? Temos tantas outras. E lembrando, né? O medicamento é sendo indicado por um profissional, né? Não sair comprando. Eu acho que a grande questão, para mim, entra na nutrição, tá? Que a gente comenta lá que a maioria, 80% aí é alimentação, é calcular macros e micronutrientes, quem faz isso é nutricionista, para através do seu metabolismo basal, achar o ponto e ter o gasto. Isso é o básico. E o exercício físico, Devaldo, ele entra também para ajudar no gasto, para aumentar esse metabolismo basal, né? A musculação aumenta o metabolismo basal. Com isso você Sim, pode sim. comer mais, com mais qualidade. Eu sempre falo, né, Júlio? Você tem que se propor a fazer algo que seja prazeroso para você. Perfeito. Então, assim, vamos falar assim, fizeram um estudo científico da dieta do Mediterrâneo, né? Maravilhosa dieta, baixa gordura, tem proteína, tem fibras, tem... Legal, legal pro cara que mora lá no É, Mediterrâneo. Você traz de lá para cá, vira um modismo, muita gente ganha dinheiro, e quem consegue fazer aquela dieta pro resto da vida, não dá, né? não dá. Júlio, eu queria correr 100 quilômetros. Você não tem perfil, você está com 60 anos de idade. É possível? Possível tudo é. Mas você não precisa ter uma meta tão grande assim, né, Júlio? Em atividade, em alimentação, que a gente precisa de equilíbrio. E o que traz equilíbrio? A junção desses fatores, com os profissionais nos auxiliando para a gente Perfeitamente. querer mudar. Exatamente. E lá no estúdio, Devaldo, por mais que a gente sabe que o treinamento, ele é maçante, ninguém gosta, vamos dizer assim, mas o que faz a pessoa fazer é o resultado lá na frente. Então, entrando nisso, não existe o treinamento melhor ou a alimentação melhor, mas sim você alinhar um planejamento, seja num treinamento de força, onde a gente aumenta a intensidade, ou num treinamento mais de resistência, para trabalhar mais a via de oxirredução, para trabalhar mais o ácido graxo, enfim, como fonte de energia. Só que o mais importante é você ter aderência naquilo que você está fazendo, seja musculação, seja zumba, seja o crossfit. E o mais importante é quantificar através das avaliações. Porque como é que eu, profissional, normalmente, a gente faz um planejamento, quantifica e depois, num determinado momento, a gente quantifica para ver se deu certo. Se não deu certo, a gente muda. Aí entra o quê? As variáveis de treinamento. Intensidade, volume, os métodos, né? Então, o mais importante, que o doutor comentou, é você fazer o que você gosta. Mas isso não é uma coisa que vai vir do dia para a noite. Eu falo que a gente tem que priorizar, tá? E o mais difícil também, doutor, é que a atividade física, que é um dos tratamentos, junto com uma boa alimentação, a pessoa, ela quer ver resultado rápido, né? E a gente sabe que isso é a longo prazo. Lembrando que se você demorou 10 quilos, Tem que ter paciência. você ganhou Tem que 10 ter quilos, paciência. demorou a longo Ô, prazo, você vai Júlio, perder 10, deixa né? eu te fazer uma pergunta interessante, né? Hoje em dia, com a mídia, com a divulgação de tudo, tem tudo você acha na internet, tá? Eu vou fazer uma afirmação aqui que eu acho que é a realidade. E quero saber qual a sua resposta. Com relação, por exemplo, eu sou uma pessoa disciplinada, eu vou pegar os exercícios no YouTube, tá? Exercícios para eu fazer com o meu próprio corpo, né? Dito de prancha. E o meu colega vai fazer exercício com um personal. O rendimento dos dois no final do ano, por exemplo, 12 meses para os dois, é igual?
Tudo depende. Pedi o meu professor, tudo depende. Primeiro, a gente sabe que quando a gente tem um profissional dando todo o suporte, ele vai mais longe. Porque, Você primeiramente, acha que pode ser igual? que nem eu falei pra Você você, tem um cara disciplinado, um cara que faz direito e que vai pegar aquela planilha e vai seguir em 12 meses. E você tem um outro que gosta também, mas que vai contratar um personal que é uma pessoa que vai estar ao lado dele na atividade, orientando, contando, fazendo com ele. não, o personal, ele vai se destacar melhor. O cara vai conseguir muito mais Ô resultado. Júlio, por que que tem um profissional ao qual em inglês eu não saberia dizer o nome, mas em português se chama de coelho nas corridas de longa distância de 3 e 5 mil metros, na qual o cara sai na frente e ele abandona a corrida só para diminuir o tempo. Na verdade, usa pra estimular quem tá fazendo a corrida, não é? Quando eu tenho um grupo, coloco esse profissional que chama coelho para puxar e no outro grupo eu não puxo, o tempo é o mesmo? Com os mesmos profissionais? O tempo é diferente. É diferente. O tempo é Então, diferente. onde é que eu quero chegar? Que o ser humano, ele precisa do quê? Se ele quiser ter uma alta performance, Ele precisa de ajuda. precisa de Ele precisa ajuda. de Então, às ajuda. vezes a gente precisa olhar para isso daí, né? Sozinho, algumas pessoas têm capacidade de fazer, mas quando a gente se une a alguém, se une a algumas outras, as coisas são realizadas de forma e o estímulo é maior. A gente precisa do estímulo, né? E lembrando que o estímulo ele é individual, né? Então não é porque a gente vai fazer prancha, vai fazer aquela planilha que se compra na internet, onde todo mundo é igual, né? Que vai dar resultado. Que nem quantos anos você tá? 5,6. 5,6, né? Então pega o doutor Edevaldo, 56 anos, ativo. O IMC dele, legal. Porcentagem de gordura, baixa. Aí pega um cara de 56 anos, sedentário, barrigudo, que nível de sedentarismo alto, obeso. É igual? Não é. Então quero dizer o seguinte, por mais que fatores cronológicos são igual, o organismo é diferente. Então, são pessoas diferentes. Então, o treinamento tem que ser diferente. Então, não é porque você vai pegar um Tabata lá no YouTube e fazer que vai dar resultado. Como o personal, como o médico, como a nutricionista, ele vai se adequar para cada organismo. E lembrando um ponto legal, porque pessoas motivam pessoas. Então, um personal estando do lado, um professor, um médico ajustando o remédio, uma nutricionista todo final de mês fala, nossa, eu preciso ir lá, eu não emagreci nada. E eu vou ter que pagar também. Então, tudo isso influencia você da sequência, né? Então, são outros Exatamente. fatores aí. São esses fatores aí que eu queria abordar, né? E aí vocês veem o quê? Que a parte emocional, psicológica, ela é muito importante. Que por mais resiliente, por mais persistência que a pessoa tenha, se ela tiver uma ajuda, o rendimento vai ser melhor. Ela pode alcançar os objetivos, sim, pode treinar sozinho, pode fazer sozinho, não tem problema nenhum. Ela vai ter resultado, mas quando ela tem a possibilidade de ter um outro profissional individualizando o tratamento e não generalizando, essa pessoa tem um resultado melhor. É Né? isso Não aí. falo para procurar, tem gente que não tem condição, eu tenho pacientes que não têm condição de pagar uma academia, de que eu falo para eles? Entra no YouTube, baixa um exercício feito com o próprio corpo, só que o que eu vejo? Resultados. Né? Eu acho que na vida a gente tem sempre estar analisando resultados daquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Eu sempre Verdade. converso bastante com você, eu falo assim, faz análise de resultado daquilo que você está fazendo. Está valendo a Porque pena. do contrário você está patinando e não está saindo do lugar. Ou ainda até indo para trás. Se você não faz análise e não vê e não quantifica, você não tem essa ideia de como você está progredindo. Como você Isso é está verdade. conduzindo a tua vida. Então o que eu falo? Quando eu falo e vejo que as pessoas têm iniciativa e fazem sozinho, mesmo assim o resultado é pobre. Por quê? Porque acaba desistindo. E o tratamento é longo em relação à obesidade, tem que ter paciência, não tem que entrar para o amanhã, tem que ser todas as pessoas de sucesso que a gente vê por aí, não é da noite para o dia, e as pessoas não é só ter sucesso. Eu dou um exemplo de uma pessoa lá no consultório, né? Eu até tenho essa história de alguns anos atrás, no qual a pessoa tinha por volta de 300 quilos e sem fazer cirurgia 300? bariátrica, 300 quilos, perdeu 200 quilos em aproximadamente 2 anos e meio. A história é real, tem as fotos, tem tudo Pô, legal, documentado, hein? tá? Essa pessoa fez uma cirurgia,
reconstrutiva, tá? Porque o corpo fica, você não Deteriora, consegue andar por conta do excesso de pele, não tem jeito de absorver. E você olha as fotos, a pessoa sorrindo, você imagina essa pessoa tá mais feliz do mundo, tá linda, maravilhosa, o que a sociedade, a mídia preconiza de forma de corpo ideal. Porém, eu acho que essa pessoa, e ele mesmo diz na história, que ele esqueceu de tratar a cabeça. 2 anos depois, ele engordou os 200 quilos de volta, cheio de cicatrizes da cirurgia. Pô, E voltou à obesidade. Ele fala que ele está determinado para construir isso, mas refazer uma segunda vez eu digo que é extremamente difícil. Mas e por que que ele teve essa perda? Porque ele não teve talvez uma abordagem multidisciplinar. psicólogo, né? Exato. Aí a gente vê a parte da cabeça, da psicologia, né? Isso daí é uma obesidade extrema, né? A gente chama de grande obeso. A maioria tem uma melhoria, não quer dizer solução, nada. Com a cirurgia, a gente está falando de metodologia para tratamento, existe a cirurgia para obesidade também, a qual ela é indicada formalmente para pessoas que têm o tal do IMC, que nada mais é que o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando essa conta ela se eleva acima de 40, você dá o nome de obesidade mórbida. E ela pode ter indicação, desde que o psicólogo, nutricionista, endocrinologista, cirurgião e todo mundo estejam em conjunto com a pessoa de que ela vai ter benefício. E mesmo assim, a cirurgia não tem retorno e ela é muito falha em muitos momentos. As outras indicações para cirurgia é o IMC acima de 35 com comorbidade. Então, o que? Eu sou obeso, tenho 35, estou com uma insuficiência cardíaca, estou com diabetes, estou com hipertensão, tenho meus joelhos que não estou conseguindo andar, são comorbidades, né? Aí ela pode estar indicada para ajudar. Mas na minha avaliação, né, de cirurgia, a cirurgia tinha que ser feita no cérebro. E ela é feita no local onde não está o problema. Né? Eu brinco com meus pacientes, é a mesma coisa que você está com uma unha do dedo, né, infeccionada, eu vou lá e amputo o teu braço. A dor do dedo vai passar, vai resolver? Vai, mas você ficou sem braço. Então, para mim, enquanto não houver a cirurgia cerebral nos locais, né, adequados para reajustar os neurohormônios, aquilo que está levando a pessoa a ter compulsão, a comer demais, Os outros fatores, né? vai minorizar os problemas, mas não vai dar certo, porque você está mexendo em local que não está o problema, que é o abdômen. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, pessoal, o podcast fica por aqui. Devaldo, você quer falar mais alguma coisinha? Eu acho que, a gente falou bastante coisa aí. Não, sempre tem, né, Júlia? A gente bate papo aí, sempre tem o que falar, sempre não tivemos perguntas, nada, né, que não é um podcast de perguntas, mas gravado, a gente tentou né? abordar de uma forma descontraída todo assunto aí, apesar de ser vasto, tem livros e livros escritos a respeito, né? Espero que a gente leve alguma informação e que ajude a motivar as pessoas, né, para queiram mudar, para queiram buscar o equilíbrio de si. E nem sempre o equilíbrio de si é deixar de ser obeso. Só de você tornar-se uma pessoa ativa, tornar-se uma pessoa melhor, contactuar com outras pessoas, Consciente, né? conversar, consciente, fazer uma atividade. A gente conhece pessoas obesas que são saudáveis. As pessoas acham que porque eu sou obeso eu tenho que ter problema no coração, no sangue, eu tenho que ter colesterol, eu tenho que ser diabético, eu tenho que ser perdendo. Não, a maioria não é. Então, se você tem um equilíbrio e não está te afetando nada o excesso de peso, por que não ficar? Também é algo que a gente pode abordar. Exatamente. Isso é basicamente, quero agradecer a você, Júlio, por ter me convidado, a todos aqui que estão aí, né? Tá só nós dois aqui na frente, mas tem o pessoal dos bastidores da produção aqui, tá? Quero agradecer, mandar meu abraço a todo mundo que vai ouvir aí e estamos aí à disposição. Muito obrigado, pessoal. Bom, se quiser seguir, no Instagram, @JúlioAngelotti, o do doutor é @idfloriano. Id Floriano, né? @idfloriano, @idfloriano. Queria agradecer também ao Rafael Bertanha, aqui da Moji Play, que a gente está no espaço dele gravando. E é isso aí, pessoal. Espero uma próxima e a gente se vê por aí. Valeu!